Boa tarde, meus amigos, meus queridos. Eu tenho novidades maravilhosas, mesmo a gente sabendo, muitas vezes a gente deixa passar. Então, na hora que a gente lembra, a gente tem que comunicar a vocês uma experiência maravilhosa que nós estamos passando. O meu filho mais velho, o Edson, eu chamo ele de Nao, o nome de japonês dele é Naoki, e ele, mais ou menos há uns 15 anos atrás, não, 13 anos atrás, ele teve um problema muito sério na aorta do coração e ele realmente teve que fazer um implante novo na aorta dele e depois de 13 anos as coisas vão ficando bastante complicadas. E na medida que foi se complicando, aconteceu uma coisa terrível, né? A membrana celular dele não conseguia mais receber nutrientes e então o corpo dele as células começaram a morrer e o corpo dele começou a virar uma tábua. Foi um período muito difícil e a gente sabia também que não haveria outra cirurgia. Era aguardar a morte dele, porque foi uma situação promovida pela membrana celular dele. E a gente sabe o que é não conseguir fazer com que os receptáculos da membrana pudessem receber nutrientes de forma tranquila, de forma efetiva. Então o corpo dele virou uma tábua, da cintura para baixo ele era uma tábua. O médico queria que ele se internasse. Nós somos da opinião que se nada se pode fazer, então não se pode fazer nada, então é melhor ficar no seio da família, recebendo carinho, companhia, alimentação, oração e todos nós juntos, né? Não dispensando o trabalho que o hospital ofereceria para nós, mas nós preferimos deixá-lo da forma como ele sempre gosta de fazer, de ficar, né? E nessa situação, uma coisa muito importante, além do medicamento, a gente dava para ele uma quantidade enorme de aloe vera junto com limão e também o própolis. E também os medicamentos, mas a quantidade de medicamentos eram tantos medicamentos que eu me preocupava muito. Mas o médico imaginou que tudo isso poderia trazer efeitos colaterais, né? Porque eram muitos medicamentos. Por incrível que pareça, ele não teve um efeito colateral. Muito pelo contrário, ele teve todas as membranas abertas, sem nenhum efeito colateral. Está fazendo agora, no mês de maio, 7 meses, ele continua tomando os medicamentos perfeito, continua trabalhando sem nenhum efeito colateral. O que ele toma? Além dos medicamentos, ele toma também aloe vera com limão e própolis. O médico se admira porque o certo seria ele ter algum efeito colateral. Ele não tem efeito colateral. Tudo nele é perfeito. Os medicamentos agem de forma tão maravilhosa que, e é claro que a gente sabia, mas eu nunca tinha assistido em evidências, acompanhando diariamente o procedimento do corpo dele, como ele está bem. E aí eu tenho que falar para todos vocês, tá?
que naquela pesquisa, né, da consciência da saúde, é o volume 13, número 1 de 1992, eles revelam isso pra gente, que todas as pessoas que estão tomando medicamentos, existe uma proteção enorme na medula óssea, que não permite que os efeitos colaterais do medicamento, até da quimioterapia, viu, gente? Então, quem está fazendo quimioterapia, por favor, tome aloe vera junto. Os efeitos colaterais é que não vão aparecer devido à proteção que a medula fica totalmente protegida, então o sangue fica perfeito. O exame de sangue do Edson é mais do que perfeito, é mais perfeito do que o meu. Então a gente fica muito feliz, a gente vê a imunidade dele é perfeitíssima, mesmo que você tome quimioterapia, que você faça radioterapia, que você tome medicamento, tantos medicamentos quanto você tomar, você deve de tomar sim, acrescentar aloe vera. Você não imagina como isso faz a diferença. E eu sabia disso, mas eu nunca tinha assistido dentro da minha família um filho meu com tantos medicamentos, porque o problema dele verdadeiramente foi um problema da aorta, que é um problema físico que ele tinha. Então, não era uma enfermidade, era a parte mecânica mesmo, né? Mas isso daí traz problema também. Ele fez um transplante da aorta, né? Mas é maravilhoso, gente. Eu tive que passar essa notícia para todos vocês. Não sofram. O Edson continua trabalhando, feliz da vida, e acabamos de chegar com o último exame dele, e o médico, ele fica olhando, revirando o exame, e admirado porque ele não tem nenhum efeito colateral. É isso que eu quero compartilhar com todos vocês, né? Mesmo porque eu vejo as pessoas me falarem, olha, eu fiz quimioterapia, não tive nenhum efeito colateral. E eu ficava pensando, olha que bom, mas eu nunca tinha assistido no meu filho a coisa toda acontecer. Então eu quero compartilhar com muita alegria, com muito carinho e amor. Acima de tudo, Deus é Deus e Ele é maravilhoso. Ele faz aquilo que Ele mais sabe fazer. E eu quero deixar essa palavra para todos vocês. A vontade de Deus, quando nós oramos o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, a tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu fiquei pensando qual é a minha vontade diante da vontade de Deus. A minha vontade é que a vontade de Deus prevaleça. Então quando eu vejo a aloe vera atuando de forma agradável, perfeita, né? Eu fico pensando como Deus é bom. Deus manifesta sim a vontade dele, é a cura, boa, agradável e perfeita. E assim eu fico muito feliz porque nós conhecemos a aloe vera. E a aloe vera é para todos nós. É para você que está tomando qualquer medicamento, pode ser um medicamento mais agressivo, que vai deixar efeitos colaterais mais visíveis, mas pode acreditar que nós estamos muito felizes de ver o resultado do exame do Edson e ele não tem nenhum efeito colateral de todos os medicamentos que ele toma. E muito obrigada, um abraço a todos vocês e que Deus abençoe muito a todos vocês.